noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre o fascismo e outras formas de autoritarismo são tratadas na literatura. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, pessoal! Hoje vai ser um daqueles episódios onde a gente vai falar de coisa séria. Então, se preparem, porque nós vamos falar sobre política. Já vi que eu irritei uma galera já. Antes de tudo, pega o seu bloco de anotações, porque as recomendações aqui vão ser muitas. E nós vamos falar principalmente de ficção, mas também vamos acabar citando uma obra ou outra de não ficção. Também para conseguir te dar um contexto melhor sobre essas coisas todas que vão ser citadas aqui hoje. O objetivo do nosso programa, como na maioria dos episódios cabeçudos, é fazer com que você, nosso ouvinte, pense sobre os regimes governamentais, os livros que você já leu, com um olhar mais crítico e faça uma analogia justa deles com as realidades que temos ao redor do globo. Agora eu vou pedir para que os convidados se apresentem e depois eu volto para encerrar essa introdução. Seguindo a deixa da Rayane, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, e no momento que você esteja ouvindo isso, meu nome é Clarice, eu sou professora, escritora e criadora de conteúdo e cosplayer e tudo mais o que tiver na lista. E eu tô aqui a convite da Ray pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão aí, né? Bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Jean Gabriel Álamo, eu sou escritor, tenho um universo literário próprio, onde todas as obras são ambientadas, ele é de ficção científica, fantasia, terror, horror cósmico, suspense, etc. Sou revisor, né, freelancer, também faço diagramação, copydesk, afins, e sou editor-chefe da revista Literatura Fantástica, que é a revista Pulp Nacional. Ok, se você chegou até aqui pela audiência de uma dessas duas pessoas e não conhece minha voz, oi, eu sou a Ray, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 25 anos, sou apresentadora desse podcast há quase 3 anos, sou escritora independente e estou me formando em Direito, está sendo uma luta, mas estamos aí. Então, sejam bem-vindos a mais esse episódio e eu espero que vocês aproveitem o conteúdo daqui pra frente. Bom, pessoal, eu não sei como os meus convidados vão prosseguir, muito, porque eles fizeram suspense para mim de alguma parte das falas deles. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, da minha parte, é pegar alguns livros que tratam sobre esse assunto que eu já li e alguns que eu sei porque eu vi as adaptações e vou falar sobre eles, seus autores e o impacto que eles tiveram na sociedade de alguma forma para que vocês consigam internalizar o assunto de hoje de uma forma mais chegada ao tipo de livro que está em alta hoje em dia. Vamos lá. A maioria desses aqui que eu vou citar já foram adaptados para o audiovisual, seja em séries ou em filmes. Ou será no futuro, mesmo que sejam filmes ruins. Então, caso vocês queiram procurar, tá aí a dica. Vamos lá, vamos começar com um pesado. O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. E ele é autor de muitas distopias de sucesso, e esse livro, no caso, conta a história do que poderia ter sido do mundo caso os nazistas, juntamente com seus aliados, tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Nessa realidade, a escravidão é legalizada, os judeus sobreviviam escondidos em trabalhos similares à escravidão, ou em situações de alto risco, tendo suas casas invadidas, sendo revistados a todo momento, e isso lá é rotina. Essa distopia, até onde eu entendi, porque eu assisti a adaptação com veemência, porque eu era apaixonada por essa série, não trata de como ficaram os negros, ciganos, pessoas com deficiências e pessoas LGBTQIA+, porque parece, a série dá a entender de que eles estão todos presos, mortos ou torturados, porque eles simplesmente desapareceram do elenco. Fora alguns que aparecem como ativistas, mas só pouquíssima coisa. É isso que a série dá a entender, pelo menos. Eu não li o livro ainda, porque não consegui comprá-lo ainda. Enfim, voltando.
Fora o fato de que os judeus são todos catalogados. Existe uma espécie de planilha dentro do governo da... A série se passa em grande parte nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha. Então, existe uma espécie de planilha com o nome de todos eles, as famílias, as idades que estão ainda vivos. E se você estiver fora do catálogo, eu vou poupar vocês de ouvirem a tragédia, mas fica aí para a imaginação de vocês. Outra coisa que eu tenho que falar sobre esse livro é que a adaptação dele é uma série de 4 temporadas, também conhecida como The Man in the High Castle, que nesse momento está disponível na Prime Video. Inclusive, eu assisti de novo alguns anos atrás, porque parece que não tinha me torturado o suficiente assistindo a primeira vez, né? Enfim, foi vencedora de vários prêmios durante essa época de exibição, que foi entre 2015 e 2019. E é uma distopia, mas serve muito bem como um livro de terror para mim, esse negócio. Porque ele é assustador para cara. A série é uma tortura de assistir, ela é muito agonizante, eu recomendo porque ela é muito boa no sentido de que ela tem uma ótima fotografia, um enredo em si vale muito a pena você pensar sobre, mas tenha estômago para ver isso, porque não vai ser fácil. Você só vai saber sentir raiva, medo e nojo na maioria das vezes. O próximo da minha lista é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu acho que esse vai ser o livro mais famoso depois de Jogos Vorazes a ser citado aqui. Mas vamos falar a sinopse. Em futuro próximo, como cenário de uma república onde não existe mais jornais, revistas, livros e nem filmes, as universidades foram extintas, também não há advogados, porque ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro em praça pública. Gilead se chama esse lugar, mas antes foi os Estados Unidos da América. As mulheres em Gilead não têm direitos. Elas são divididas em categorias, cada qual com uma função muito específica dentro do Estado. A Offred coube a categoria de Aia, que significa pertencer ao governo e existir unicamente para procriar, já que depois de uma catástrofe nuclear, tornou estéril uma grande número de pessoas. A série tem 5 temporadas, nesse momento agora ela pertence à Paramount Plus, e ela trata da mesma trama com elencos de peso e é assistida por milhares de pessoas. Mas eu vou tentar trazer um comentário alternativo sobre a série para vocês. Eu não vi muitas discussões no Brasil sobre isso, mas lá fora, nos Estados Unidos da América, entre as mulheres negras, sempre foi colocada a noção de que pessoas brancas só despertam para os perigos que um governo opressor e totalitário pode oferecer para as pessoas quando pessoas parecidas com elas são colocadas em uma realidade ficcional como vítimas. Porque quando eram mulheres pretas, tendo seus direitos cerceados, tendo sua liberdade cerceada, sendo violentadas pelo Estado o tempo inteiro, lá nos Estados Unidos da América ou em outros tantos países que foram tomados pela colonização e afetados pela escravização de pessoas pretas, as pessoas brancas não se portavam. Era raro, muito raro elas mostrarem alguma importância. E quando esse tipo de realidade de pessoas escravizadas era mostrada em tela, num ciência de ficção ou documentário, elas não sentiam a dor, na maioria das vezes, porque não pareciam pessoas como elas. Então, é de se pensar que essas pessoas concluíam que o governo ser totalitário, para mim, não oferece perigo, só oferece perigo para eles. Então, pessoal que leu Contos de Aia, eu convido vocês a pensarem sobre esse pequeno detalhe antes de reler o livro ou antes de continuar assistindo a série. Porque pessoas de cor sempre foram as vítimas desses tiranos. Por que vocês só se importam em ficar desesperados com o possível Gilead quando são os brancos que são atingidos? E estão em evidência. Pois é. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu terminei essa belezinha há alguns meses atrás.
E hoje é um ótimo dia para eu citar ele, porque essa distopia trata de um universo onde a mídia principal é uma espécie de televisão, onde as pessoas concentram toda essa felicidade em conseguir ficar mais e mais cercadas de telas novas, mais potentes e com mais acesso a programas imersivos. E no meio disso tudo tem o quartel-general de bombeiros, que é o responsável pela queima de livros e bibliotecas presentes nos estados controlados por esse governo, já que é contra a lei você ler. Porque, segundo uma parte do próprio livro, eu achei isso ótimo quando eu encontrei na leitura, aliás. Os livros tornam pessoas infelizes, antissociais e tristes. É incrível, cara. Eu amo esse livro. Enfim, o desenvolvimento dessa história acontece através de um desses bombeiros, um cara chamado Montag, que virou amigo de uma... Eu acho que ela é uma adolescente, pelo menos no livro ela parece ser uma adolescente, mas eu não tenho certeza sobre a idade dela, que não segue os padrões de vivência daquele regime e que, graças a essa amizade, ele começou a repensar o mundo à sua volta. Ele começou a pensar do que seria dele se ele lesse os livros que ele queima. Então, isso mudou muito a visão dele sobre o trabalho dele e sobre o que ele tem em casa, que é a relação dele com a esposa dele, que é a Linda Montag. Mas eu vou deixar o restante do livro para vocês descobrirem, não vou ficar dando mais spoilers aqui. Esse livro foi adaptado para o audiovisual 2 vezes. Tem um filme sobre ele de 1966, sim, é pré-histórico de velho, quando a gente pensa que estamos em 2022 e o cinema já avançou pra caraca. Mas se você não quiser se dar o trabalho de procurar esse, que é bem fiel ao livro, tá? Você pode assistir o de 2018, que tem o mesmo nome do livro, Fahrenheit 451, que vocês devem encontrar facilmente por pirataria na internet. E o filme é bem simplório, tá, gente? Aviso logo, é bem ruim. Ele tem o Michael B. Jordan no elenco, mas só isso que presta lá mesmo. Você sabe que eu gosto como filme despretensioso? Ok! Então fica aí a dica para você assistir essa semana ainda, se você puder. E a minha fala importante vai agora caminhar para outras citações de títulos que vocês podem comprar para poder se informar sobre esses temas, mas agora eu vou só falar os nomes, não vou me estender sobre eles, porque os convidados têm muito a dizer e eu não posso ficar tomando o tempo todo desse programa. Vamos lá. Teocracia, de Denis Mello, que é uma crítica à neopentecostalização da política brasileira, e eu já estou ansiosa para comprar esse, porque é um assunto que me cativa muito e me dá muita raiva, e eu vou escrever o meu TCC baseado nisso, então, assim, vamos lá, né? Blade Runner, do Alan E. Nurse, que pode ser lido como uma obra contra o totalitarismo e que a necropolítica exerce por meio do neoliberalismo, matando sistematicamente quem está abaixo da linha de pobreza ou mesmo à beira dela. Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. A Guerra do Velho, do John Scalzi. Terrible and Secret Air, de Robert Kurvix, que não tem tradução em português ainda, então torçam para que venham. O inglês já se testado aqui. Bring the Jubilee, de Ward Moore, que é a história alternativa no qual o ponto de vista é a vitória dos confederados na Guerra Civil Americana, trazendo por meio da superexposição uma crítica ao pensamento do corrente do Zewa. E o Não Verás País em Um, de Ignacio Loyola Brandão, que são todas as indicações do Jean. Então, se os livros forem ruins, vocês cobram dele. Tá? Eu aceito a cobrança feita em Pix, né? Que ele permite a mensagem. Então, assim, quem quiser um canal de comunicação, eu vou pedir para a Rayane deixar ali na descrição depois, tá bom? É isso. Então, passa a palavra para a Clary. Então, gente, a gente já deu aqui uma volta bem bacana em relação
a literatura mais internacional. No entanto, hoje eu vou puxar para os meus xodóis nacionais contemporâneos. Eu queria apresentar para vocês que ainda não conhecem a maravilha que é a obra de Éric Novello, Ninguém Nasce Herói. Só para vocês terem uma noção, em termos técnicos aqui, eu não vou ler a sinopse inteira porque a sinopse é bem extensa, mas o escolhido, um fanático religioso, chegou à presidência e conseguiu dominar o Congresso através de várias manobras políticas. Essa nova liderança estimulou o surgimento de grupos de ódio que perseguem negros, homossexuais, transexuais, praticantes de religiões afro-brasileiras e muitos outros. O governo anunciou, então, o Pacto de Convivência, que estipulava o fim da perseguição a minorias e a oposição. Mas pouca gente acredita que esse pacto seja para valer. Vale mencionar também, pessoal, que enquanto está tudo isso rolando no âmbito político, o protagonista da história tem distúrbios mentais, ele passa por momentos de catarse que, inclusive, são retratados no livro. E eu não tenho nem como explicar aqui, só vocês lendo para entenderem como é complexo enquanto ele está no meio de uma situação de tensão política, literalmente, ele começa a ter um momento de catarse, mas ninguém sabe. E assim, o livro ele acaba sendo muito interessante, eu acho que ele veio num momento muito pontual da história brasileira, porque quando a gente remonta toda essa ideia de escolhido e Messias, vocês sabem de que eu estou querendo falar, há uma, como eu posso dizer, não intertextualidade nem anacronismo, mas há uma analogia, analogia, muito bacana aqui, entre essa história e a realidade. E também se a gente for parar para pensar em tudo que se materializa no que é ficcional, no que é fictício, e a gente pensa, não, mas isso não vai acontecer na realidade. Nunca diga nunca. O segundo livro que eu quero comentar aqui com vocês é Panteão Místico, do Enéas Tavares. Esse livro maravilhoso que traz, de certa forma, uma relação bem parecida com Ninguém Nasce Herói, do Éric Novello, porém em um Brasil pós-república, ou seja, lá em 1800 e pouquinho. Essa sinopse é mais curtinha, então dá para a gente fazer um review completo dela. Em março de 1896, o caçador de recompensas Bento Alves se une a uma liga de exploradores do oculto para resgatar a jovem médium Vitória Acuã de Torpes, experimentos nas mãos da Ordem Positivista Nacional. Agora a Ordem coligará forças para aniquilar seus inimigos. Uma sociedade secreta conhecida no sul do Brasil como Panteão Místico. Gente, é muito interessante porque dentro dessa obra eles também tratam dessa questão da perseguição à homossexualidade, também é abordado a questão da misoginia e tudo isso, e como ambas esses estigmas que eles colocam dentro de certas minorias acabam fomentando determinadas ideias totalitárias, autoritárias e principalmente fascistas. Então, assim, se você está procurando na literatura nacional contemporânea algo para ler, é isso aqui. Eu queria fazer uma menção honrosa também ao livro O Pato, esse tem disponível no Kindle pela Amazon. Eu ainda não cheguei a ler, mas também se trata de uma distopia brasileira, eu não vou me prolongar sobre ele. E eu queria pontuar também, só uma breve citação, 1984, do George Orwell, apesar desse livro ainda render muita discussão, principalmente quando a gente parar para pensar em relação à criação dele, Laranja Mecânica e Jogos Vorazes, mas eu acredito que a gente vai se aprofundar nesses um pouquinho mais para frente ao longo do podcast. Então, por enquanto, vai ficar sendo só isso. Um adendo antes de você dar a palavra para o Jean, eu esqueci de citar um livro, mas a minha cabeça é um caos, então eu entendo. Eu vou citar aqui a coletânea El de Carne, da editora Quimera, que é escrita por um grupo de autores brasileiros, lançada recentemente, que basicamente fala sobre zumbis, mas tem um conto em especial, que é o último do livro, que é spoiler para cá a sinopse desse conto. Então, eu vou apenas me ater a dizer que é o conto que trata de como os zumbis surgiram. Então, ele meio que faz o fechamento do livro te explicando por que o livro começou daquela forma que ele começou.
Então, a gente vai descobrir sobre o laboratório, a gente vai descobrir sobre um presidente maluco, a gente vai descobrir sobre um assessor que foi contratado para trabalhar no Planalto e ele achou que ele estava indo para o melhor emprego da vida dele, ele se lascou, mas se lascou assim de uma forma que eu não tenho nem palavras para descrever a vocês que não sejam palavras nojentas. E a gente vai ver um monstro muito pior do que todos os monstros que a gente viu ao longo do conto. Os títulos dos contos mais importantes para você aprender sobre o fascismo dentro da coletânea El de Carne de Quimera são Aromático, da Jun Murakami, e Olhar e Vigiar, do Gabriel Yared. O do Gabriel Yared de uma perspectiva mais religiosa do fascismo. E o da Jun Murakami é esse que eu acabei de apresentar a sinopse. Tá valendo indicar o próprio trabalho lançado há 3 dias sobre o tema? Pode. Porque, no caso, eu queria indicar, então, o Campeão de Xangô, para quem gosta de fantasia urbana, terror, horror cósmico e ficção científica, né? Já que parece que quase todas as obras, ou todas, a gente está falando de ficção científica aqui, querendo ou não. Sim. Hã? Sim, é ficção científica pura. Eu acabei de citar um de ficção científica, a Claire citou 2, eu acho. Estamos só na ficção científica aqui. É porque, assim, no meu universo literário, eu tenho essa mania de tudo que é sobrenatural, místico, mágico, em algum momento eu faço uma releitura de ficção científica, seja naquela obra ou em outra. No caso, essa obra eu faço explicitamente. Mas uma que interessa. Eu vou passar a sinopse aqui, e aí eu falo por que eu estou citando esse livro, tá? Uhum. Vamos lá, então, sinopse. Quando diversos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora passam a ser vítimas de crimes de ódio, o pacato professor Júlio Monteiro é jogado na espiral de uma trama milenar envolvendo vampiros, espíritos, bruxos, seres de outro mundo, descendentes sanguíneos de Jesus Cristo e conspirações políticas que decidirão não apenas o futuro do país, mas de toda a humanidade. E, para trazer alguma justiça ao mundo, ele contará com a ajuda direta de Xangô. O que eu fiz aqui, tá? O seguinte, eu peguei diferentes textos de não ficção que são do meu interesse, igual, por exemplo, sobre necropolítica, do Achille Mbembe, que inclusive é citado diretamente na obra. Peguei livros anticapitalistas, peguei diferentes autores marxistas, e dentro dessa estrutura, mesclando com elementos mágicos e coisas assim, eu comecei a partir como que porque assim, a gente fala muito como que a política influencia nas relações de violência, nas agressões a minorias, nas diferentes questões, mas raramente você vê algum trabalho de ficção que explora a relação direta entre uma coisa e outra. Então, qual que foi o caminho que eu busquei fazer? Começar com uma história de assassino em série, pelo menos aparentemente, e à medida que a coisa vai tomando vultos maiores, o protagonista também vai tomando vultos místicos, só que traçando paralelos com, por exemplo, a República de Platão, para discutir o que é justiça. Afinal de contas, ele seria uma espécie de equivalente ao Thor da Marvel, aquele antigo que bate o cajado e vira o Thor, sabe? Sim. Isso aqui, no caso, com o Xangô. E o Xangô era o chá da justiça. Então, vamos voltar lá no Platão sobre o que é justiça, já que a gente fala muito que justiça é um conceito relativo. E à medida que a trama vai avançando e aumentando o escopo, você chega na política em larga escala do grande capital. E é aí que você tem o personagem na sua plena forma enfrentando as opressões do capitalismo. Não deixa de ser uma arte totalitária, assim, quer dizer, contra o totalitarismo, porque, vamos dizer assim, o capitalismo é aquele processo, perdão a palavra filho da puta, em que uma chuva de opressões é cometida, uma chuva de merda é feita, de trabalho escravo, a execução, mesmo que indireta, e ninguém aparece para ser o culpado, né? É engraçadíssimo isso, assim. Então, o livro ele é muito para explorar essa dinâmica, sabe? Assim, o quanto o capitalismo ele não direciona os alvos dele sem que as pessoas se deem conta de como isso foi direcionado. E é isso que o meu protagonista enfrenta ao longo da obra. Sem solução mágica, sem... Né, embora ele seja um personagem mágico, mas tipo, sem solução babaca, vamos dizer assim.
Seria isso, a indicação. O livro está na Amazon, lá exclusivamente digital, por R$10, para quem quiser dar uma olhada. Ah, sim, eu queria indicar no caso ali, a obra do Ogani Tanda, que ele faz um ponto de inversão, no caso, ao invés de apresentar uma estética totalitária, né, na sua literatura, ele apresenta o inverso, ele coloca vamos dizer, o palco do protagonismo assim, todo afrocentrado. Então você tem no discurso, na própria forma, na própria estética, no sentido aristotélico, algo antitotalitário. Afinal de contas, ali, com a valorização do protagonismo da arte dele, ele já está se colocando. Isso daí é uma questão muito construtivista, inclusive, se a gente parar para pensar, né? Também tem o Wallace Oliveira Conceição, que é o autor de Cyberpunk Nacional, muito bom. Né? A gente tem o Fábio Cabral também, né? O caçador cibernético da Rua 13. E essas seriam as minhas indicações de obras antitotalitárias, antifascistas, pelo menos. Ok. Clary, você queria acrescentar? Quero sim, posso? Bom, gente, falando em termos científicos, deixando a ficção um pouquinho de lado, eu queria indicar para vocês Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, do Renan Quinalha, que vai explorar a forma como a opressão dessas minorias e o controle das massas acabou implicando em repressão e funcionando como, de certa forma, um gás no período ditatorial. Outra indicação que eu quero fazer é também referente a essa questão de repressão à comunidade LGBT na ditadura, que é o livro Devassos no Paraíso, do João Silvério. Ambos os livros estão disponíveis na Amazon, que também aborda essa questão de como a repressão em grupos minoritários, especialmente a questão da comunidade LGBT, acaba sendo uma ferramenta fascista e totalitária dentro do contexto social atual. Outro livro que eu quero indicar é Fascismo, um alerta, da Madeleine Albright, onde ele relata sobre como o fascismo começa com incitação exagerada e nacionalista de uma suposta ameaça à democracia. No entanto, se a gente for parar para analisar e observar a ameaça à democracia, na realidade, aponta o próprio fascismo. E esse fascismo é que se torna a ameaça à democracia. Tudo isso acaba sendo uma ferramenta do sistema capitalista, de certa forma. Isso vem já desde o Humberto Eco, na verdade, também, né? A gente consegue justamente. Exatamente isso. Se a gente for parar para analisar e construir toda uma analogia, a gente vai perceber que determinados pontos de quebra e declínio ao longo da história da humanidade acabam sendo arquitetados pelo sistema econômico vigente. Certo. Sim. Outra indicação que... Eu ia comentar só que, até porque assim, o fascismo, ele nada mais é do que o botão de emergência do capitalismo diante da crise cíclica, né? O capitalismo, ele vive de crises, e aí os liberais falam que ele volta mais forte depois. Só que, na verdade, ele volta mais forte para a burguesia. E, no caso, o fascismo, ele nada mais é do que essa burguesia apertando o botão de emergência para manter os privilégios e instaurando um estado de opressão. Exatamente. Se a gente for parar para colocar isso em termos de exemplificação, eu ainda não estou na formação da área de história, eu pretendo um dia, mas só fazendo análise, pessoal, a gente consegue perceber como isso se manifesta, por exemplo, em uma situação da Segunda Guerra, porque a crise da Primeira Guerra ela não foi totalmente resolvida. E a Inglaterra só começa a considerar a Alemanha nazista uma ameaça a partir do momento em que ela não consegue quebrar o sistema econômico comunista, porque o exército da União Soviética consegue revidar diante do exército da Alemanha. Tanto é que a Inglaterra só vem acordar para a vida na situação da guerra depois que a Alemanha já tinha invadido boa parte de países da Europa ali perto da Rússia. Então, de certa forma, uma arquitetação muito grande do sistema capitalista para não perder o capital e não perder a rentabilidade do dinheiro. E até porque, se a gente for parar para analisar, quem é o país que fica mais rico diante dessas crises? Os países que anteriormente já eram ricos. Sim, sim. Na realidade, ali no contexto da Segunda Guerra, no começo, na ascensão hitlerista, aquela questão toda, a Inglaterra, inclusive, sabia dos primeiros extermínios e achou que estava tudo bem.
Porque, afinal de contas, o primeiro grupo que foi exterminado foram os do comunistas. Aí você fala, mas qual que era o problema com os comunistas? Hein? Aí um liberaloide vai virar e falar assim, porque matou muita gente. Não, não é isso. Não é isso. E assim, mesmo esses números de mortes do comunismo, eles são muito inflados, eles têm provas disso, a gente pode até discutir isso aqui mais para frente, não tem problema nenhum, não. O que acontece? A Inglaterra via a possibilidade de lucrar com a Alemanha nazista, mas não com a União Soviética. Então ali ela se beneficiava. E assim, existe uma coisa muito estranha e muito pouco comentada, que o movimento nazista ele foi muito forte dentro da Índia como insurgência contra a Inglaterra. Sabia disso? Eu passei longe na pesquisa, não sabia. Eu também. E isso é fácil de achar, embora seja pouco comentado também, o grupo Afrika Korps, que era formado majoritariamente por negros pró-nazismo contra a dominação francesa, a dominação da Inglaterra. Porque o genocídio negro ali era tão intenso que eles viam o seguinte, que talvez seja melhor eu me aliar ao cara que só quer me rebaixar ao trabalho escravo, sabe? Entende como que é ridículo, assim? Essa questão como que é ridículo, como que a gente muitas vezes alivia o papel da Inglaterra, o papel do capitalismo liberal, a ponto do cara preferir isso do que, sei lá, um extermínio generalizado. Jean, eu tenho uma teoria de que a indústria hollywoodiana ela contribui muito para esse fator, porque se a gente for parar para pensar qual é o filme que é mais difundido, divulgado e famoso sobre a Segunda Guerra, o filme que coloca os soldados estadunidenses, os soldados ingleses como heróis. Sim. Claro, que na verdade os Estados Unidos a gente aprende assim que eles entraram para cobrar a dívida, né, da Inglaterra, então ali fazendo meio que uma mise-en-scène ali. Só que, na verdade, não foi para isso que eles entraram, porque a União Soviética já estava quase chegando em Berlim, invadindo a Alemanha. Você sabe para que os Estados Unidos entraram na Alemanha? Para fazer uma preparação de terreno para a Operação Paperclip. O que foi isso? Roubar tudo quanto é tecnologia que os nazistas estavam desenvolvendo. Exato. Foi para isso. E garantir uma divisão ali que acabou resultando pouco depois no Muro de Berlim, né, com a Guerra Fria, aquela questão toda ali, foi para isso que entrou, para não ter um avanço do comunismo, não impedir que rolasse um calote contra os estados burgueses, porque foi o que a União Soviética fez com a França, que financiava diferentes coisas na Rússia quando teve a Revolução Comunista. Os Romanov também recebiam dinheiro da família real austríaca, recebia da Inglaterra. Isso tudo é ignorado, jogado para baixo do tapete. Bota como se os Estados Unidos tivessem entrado, não, para cobrar a dívida ali, e aí eles não tomaram um cano da Europa. Até mesmo no ensino escolar a gente ouve isso, né? Só em mídia. Sim, só que na verdade o principal foi impedir o avanço do comunismo para não tomar o calote por isso e roubar tecnologia antes que os soviéticos pegassem. Ou seja, é ridículo, porque é colocar como se o capitalismo ele fosse... Vai ser meio complicado o que eu vou falar aqui, mas no começo vai ter sentido, tá? Juro. É como se colocasse o capitalismo ele fosse melhor do que o fascismo, sendo que eles são basicamente a mesma coisa em estados diferentes. Eles não são indissociáveis. É simplesmente um estado. E aí, acho que foi a Clarice que comentou... porque eu tenho dificuldade de reconhecer a voz, gente. Minha audição é horrível, tá? Sobre os filmes hollywoodianos. Ou foi você, Raina? Não sei. Não, foi a Clara que começou. Eu só referendei. Beleza, tá. Tem um autor que aborda muito isso. E quando você para observar, outros argumentos dele falam disso também. Porque o autor ele não tem tradução para o Brasil, tá, gente? Você acha em francês e inglês, principalmente. Que é o Bernard Stiegler. E assim, ele fala muito de duas questões que são intrinsecamente ligadas. Uma seria o hiperindustrialismo cultural, já vou explicar o que é isso, e a outra questão é a miséria simbólica. As duas são indissociáveis. O que é isso? O hiperindustrialismo cultural, ele seria uma massificação de um discurso normalmente vazio,
em que você sufoca toda a produção cultural autêntica até que as produções culturais independentes tenham assimilado esse discurso vazio, e a arte ela tem uma força inócua para o pensamento coletivo. E isso é o que resulta a miséria simbólica. Isso é a miséria simbólica, onde a arte gradualmente vai perdendo força, e você vai tendo cada vez menos obras que combatam os estados de opressão. E isso o nazismo ele fazia assim, massivamente. Você tem ali toda aquela questão da arte autoritária, né? Que a gente atribui muito ao nazismo, mas ela vem da pós-revolução francesa ali, com o Napoleão, com aquela coisa da arte heróica, né? Que depois até o ex-ministro secretário especial de cultura, né, Carlos Alvim, quis citar plagiando um discurso do Goebbels. Acho que todo mundo lembra dessa palhaçada, né? A arte heróica nada mais é do que isso. Ela é uma extrapolação de um culto a algo heróico, a mitos fundadores nacionais e culturais, sendo que, na verdade, não tem significado nenhum. Não tem nenhum. Qual que seria o fundamento da arte heróica? A gente nem... Quando você para observar, é realmente um vazio de conteúdo generalizado e massificado. Oi? Se a gente for parar para pensar assim, colocar em termos de linha do tempo histórica, poderia até dizer que essa arte heróica, ela, de certa forma, vai implicar nas fake news que a gente tem atualmente, né? Porque é a venda de uma imagem de uma figura heróica que vai combater males dentro da sociedade, mas para frente implica no Hitler e a propaganda nazista que ele faz em cima dos judeus, descrevendo eles de formas absurdas, e hoje em dia a gente entra na questão das fake news, propagando coisas ainda mais absurdas sobre candidato A ou B. Sim, tanto que a gente vê aí aquele candidato que é um cara aí, 22 purinho, né? Aquele que não deve ser reeleito. O cara, assim, acho que é o Cid dele, que é 22, não, negócio assim, não sei, mas você vê todo o discurso ao redor dele, não é difícil de achar isso, de guerra espiritual. Não é uma guerra do discurso, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Isso é bem verdade, tipo... Físico, Se vocês forem parar para observar cada vídeo que aparece das pessoas entrevistando pessoas em manifestações pró esse dito cujo, as pessoas vão dizer, não, é uma guerra do bem pelo mal, é uma guerra espiritual, é uma guerra de anjos contra demônios. Ele vendeu toda a imagem... Entra com a mão aberta para apertar a mão do fascismo e dizer, vamos juntos, porque se é para oprimir um povo, o cristianismo faz isso há séculos. E eu posso dizer porque eu vim de lá, eu sou cristã, então... Uhum. É bom porque aqui tá todo mundo falando, eu também sou cristã, Raia, aí a gente tem propriedade local de fala em reconhecer o genocídio que as igrejas fizeram há muito tempo e continuam fazendo. Exato. É uma frase que minha mãe fala muito, o filho é seu, você conhece do avesso, então você pode falar mal. Exatamente. Eu nunca fui de igreja evangélica, então eu tô falando por fora, assim. Eu sou católica. Eu também. Não, nem católico eu não fui, eu cresci em família espírita, e aí com 12 anos eu conheci o caoísmo, e aí apaixonei e dei uma banana pro cristianismo e falei, foda-se. Certíssimo. Me identifiquei. Tá, gente, a conversa aqui tá muito boa, mas para finalizar as indicações, eu quero trazer para vocês A Ditadura Envergonhada, As Ilusões Armadas, de Hélio Gaspari. Não vou me adentrar muito nisso, fica só aí para vocês pesquisarem. E vai soar um pouco narcisista agora, mas eu vou indicar o meu artigo, A História Contada através da Literatura Política do Pão e Circo na trilogia Jogos Vorazes, que jogando o meu nome, joga Jogos Vorazes, que vocês vão encontrar o artigo lá, tá? Então, é uma leitura que vale a pena, principalmente se você está começando a entender toda essa questão da distopia e como ela retrata a política e o contexto político na literatura. Ok. Eu vou querer ler, falando sério, vou querer.
Ouvintes regulares, não se preocupem, vocês já estão acostumados com isso. Os links estão na descrição. Bom, nesse último bloco eu vou apresentar os resultados finais da nossa pesquisa de bolha da semana, que nós sempre fazemos lá no Twitter, quando a gente tem um tema pesado desses para resolver aqui dentro. E a gente vai tentar debater e responder algumas perguntas duas, na verdade, que eu resolvi colocar em pauta como ganchos para esse debate. Mas antes de qualquer coisa, vamos aos resultados. Porque, assim, a gente faz pesquisa de bolha com o objetivo de entender como é que o leitor está lidando com certas coisas. E dessa vez eu perguntei sobre livros de ficção e política no mundo real. E fiz uma série de enquetes para que os leitores respondessem. Então, vamos lá. Eu perguntei para eles se eles conseguiram pegar a referência do banner ilustrativo que eu fiz para a ocasião. A maioria respondeu que sim, graças a Deus, por sinal de que esse povo está lendo Fahrenheit 451, porque realmente eu fiquei meio preocupada quando eu comecei a ver o não subindo, mas depois deu uma virada e eu falei assim, graças a Deus eles leram esse livro. Mas quem não leu, leia, tá, gente? Vamos lá. Eu perguntei para eles se eles leem livros de ficção que abordam política, seja primeiro ou segundo plano. A maioria respondeu que sim, quase 100%, graças a Deus também, porque o pessoal que acha chato, eu quero longe da minha audiência, porque senão eu vou ter que mudar o plano desse programa completamente. Depois eu perguntei quantos, em média, de livros eles já leram sobre isso, e ficou no 50%, 50-50. Uma parte leu muitos e outra leu poucos. Vamos tentar aumentar isso, tá, galera? Vamos tentar aumentar isso porque é importante. E eu perguntei também se eles enxergaram que a leitura desses livros mudou a forma como eles enxergam o país onde eles vivem e a política como é tratada aqui. A maioria respondeu que sim, 83%. E se você acha que aprendeu alguma coisa com eles. E foi 100% sim. Então, sinal de que estão lendo direito. E a última pergunta era sobre escritores brasileiros que escrevem sobre esses temas, se eles conheciam e se eles podiam recomendar. E eu recebi várias recomendações, mas a recomendação principal foi o Eric Novello. Todo mundo recomendando Ninguém Nasce Herói. Uma explosão de gente falando do mesmo livro. Parece que todo mundo leu esse livro, menos eu. Mas... Pois leiam, gente. Leiam Ninguém Nasce Herói. Todo mundo que indicou, vocês estão no meu coração. Tá na minha lista. Vou ter que colocar na minha também, de agora em diante, porque eu faltei com essa, não tinha me tentado essa história. Enfim, pessoal, eu prometi que eu ia ler as respostas da galera que mandou comentários para a enquete, mas não vai dar tempo por causa do tempo de duração. Eu já interagi com todos eles e depois eu compenso eles por isso. Mas vamos lá. Sobre o debate em si, a primeira pergunta que a gente vai tentar responder aqui dentro é a seguinte. O que a gente faz quando os subtextos desses livros de ficção que a gente citou por aqui caem nas mãos de pessoas com pensamentos fascistas já anteriores a essas leituras? O subtexto do livro é distorcido e vira material de conteúdo para a internet. Porque a gente está vendo um crescimento, principalmente agora que foi época de ano de eleição, de pessoas que estão fazendo conteúdo sobre livros para a internet, falando sobre esses livros que eu acabei de citar, ou sobre os livros que foram citados aqui, e tentando usar esses livros como veículo de adoração aos tiranos, e não contra os tiranos. E são, em grande parte, resenhistas que são a favor do governo que aí está. Então, a gente conclui que eles não entenderam a história, ou a gente conclui que existe um problema maior nessa brincadeira toda? Rai, eu acho que pode ser um fator que engloba as duas parcelas. Por exemplo, se a gente for pegar o caso de 1984, que assim como a obra da Hannah Arendt, faz parte de um projeto dos Estados Unidos. Posso estar errada, Jean? Por favor, me corrija se eu estiver errado, se você souber a informação correta. Inglaterra, principalmente, ali no caso, mas teve dos Estados Unidos também. Pronto. Que
fez parte de todo um projeto, essa venda do Grande Irmão, justamente como uma promoção contra a política, a ideia comunista. Mas aí o que acontece? Quando a gente pega a obra para ler e analisar, os aspectos dela remontam muito mais ao sistema capitalista em si, na figura do Grande Irmão, do que essa ideia dessa venda desse governo comunista que nem sequer existiu em algum momento, um governo ditado comunista dentro do planeta. Então, assim, quando a gente pega uma situação... O livro da Hannah que você está citando é Eichmann em Jerusalém? Não, eu estou citando o conceito que ela idealiza de banalidade do mal. Ela aplica isso à questão política. Tá dentro de Eichmann em Jerusalém, só para eu confirmar. Pronto, beleza. Aí, assim, a gente pega esse contexto, observa isso em um plano atual e essas pessoas começam a fazer uma distorção. Mas por quê? Dentro do que foi ensinado a elas, já está incutido uma distorção dessa realidade de uma forma que elas não consigam contestar aquilo que lhes foi ensinado. Porque quando a gente para analisar isso, geralmente é uma ideia que vem de berço, por assim dizer. Uhum. No caso, eu acho ali um pouco complicado isso. No caso, pode dar o nome aos bois mesmo aqui, foda-se tudo. Depende. Fica na minha responsabilidade. Por exemplo, eu acho um pouco complicado, no caso de 1984, embora ele acabe ressoando muito de uma crítica antifascista, enquanto está tentando estereotipar o comunismo com coisas que são refutadas assim facilmente. Qualquer pessoa que tenha aberto teóricos soviéticos, sabe, assim, mesmo antes da Revolução, ou pós-revolução, ou autores pós-marxistas, qualquer um refutaria os argumentos do 74 como algo anticomunista, sendo que... Mas isso acontece por quê? Justamente porque, assim, muitas vezes o autor, sem perceber, eu falo isso como autor, tá, gente? Ele emprega discursos que são, assim, que ele não está colocando conscientemente, mas falam muito sobre a indignação dele com a sociedade, com o mundo ao redor, vamos dizer assim. É aquela falta de consciência de classe, sabe? Famosa. Então, eu vejo muito no caso de 1974, isso acontecendo. O cara talvez tenha tido, sim, vontade de falar contra o comunismo, mas ele acabou falando contra o fascismo e, em grande parte, contra o governo no qual ele vivia. Capitalista, sabe? Mas as pessoas são assim mesmo, os artistas são complicados, a gente é tudo doido. Então, por isso que vocês gostam da gente, sabe? Concordo. E, tipo, dá para fazer uma conexão muito grande do Grande Irmão hoje com o caso Snowden, né? E ele expôs para todo mundo que todo mundo já indiretamente suspeitava de que a NSA, a CIA e as outras agências de inteligência estavam juntas, vigiando o povo americano dia e noite, traçando golpes na América Latina e em outros países. Nós mesmos. Quem não lembra da famosa espionagem em cima da Dilma? Pois é. A Operação Filho de Sam, lá atrás, com o governo Getúlio Vargas. A história dos caças que foram enviados para o Brasil para ajudar no golpe de 64. Todos os financiamentos e a política da boa vizinhança. E se a gente for citar aqui, vai passar o resto do podcast só falando das vezes em que os Estados Unidos meteram o dedo onde não foram chamados. Eu vou dar um resumo aqui, pessoal. Estudem história. Sim, por favor, facilitem o trabalho da tia e dos tios aqui. Eu vou dar uma dica assim, porque tem muita gente que fala que não, os Estados Unidos não financiou porra nenhuma aqui não sei o que, liberalismo, adora falar isso, né? Então, existe uma lei nos Estados Unidos que é bem semelhante à parte do que era a nossa lei de transparência antes desse merda no Planalto aí acabar com ela praticamente, né? Que era o seguinte, que era a Declassified, não sei o que lá, dane-se o nome do negócio. Mas todo ano o governo libera documentos secretos de operações antigas, que já, na visão deles, não tem mais porquê, sabe? Ser
classificado como secreto. E nós já temos a confirmação do próprio Estados Unidos que o JK foi uma das cabeças por trás do golpe de 64 no Brasil. Sim. Isso assim, vai lá, entra no site do governo dos Estados Unidos lá e olha, não sei o que eu estou falando, são eles que fizeram a merda e assumiram o BO anos depois, né? Então, assim, é algo que não... Sabe, até que ponto um Estado, então, supostamente democrático, igual os Estados Unidos se diz, ele não é fascista, a partir do momento que ele fomenta o fascismo no quintal dele, vamos dizer assim, para lucrar. Porque eles lucraram pra cacete com a nossa ditadura, né? Uhum. Com a nossa e com todas, né? Que eles instauraram na América Latina. Sim, o Pinochet, igual até o Milton Friedman foi para lá, né? Fazer parte do plano econômico, que o Paulo Guedes também estava lá, curiosamente, né? Assim, ele Sim. Ora, que coincidência. Poxa, cara. Quem diria? Não, eu fico meio anunciado isso. Quando ele foi anunciado como nome pro governo, já pegaram essa ideia dele de que ele foi treinado lá depois de sair de Chicago. Enfim. A outra direção que eu queria tomar é a seguinte. A gente tem livros atuais que estão entrando nesse tema agora. Tipo, o meu livro Maestro trata disso, de neonazismo, especificamente falando, que essa nova, mas não tão nova, cara que o fascismo ganhou Vou traçar um limiar de 2010 para cá, porque se eu ir para mais para trás que isso, a tecnologia do mundo muda, então a gente precisa traçar um tempo onde a internet estava bem espalhada pelo mundo. 2010 para cá. Onde o neonazismo é um negócio mais mitigado e você consegue incluir algumas pessoas que você fala assim, ué, mas você não é minoria? Você não seria morto por eles? Não. A gente aceita você, contando que você assiste às nossas regras. Aquele negócio, aquele papo bem neonazi, assim, né? Contanto que você saiba qual é o seu lugar, tudo bem. Exatamente. A gente vê exemplos disso no mundo real com a história do gays com o Bolsonaro, que não era um meme, né? Eu achei que fosse, mas não é. Não é meme, realmente. É aquele negócio, cada um escolhe como vai morrer, alguns mais rápido, outros mais devagar. Entre 2013 e 2016, isso assim, eu fiz com a ajuda de contato dentro da polícia, não recomendo fazer, mas embora seja muito satisfatório o resultado, eu fiquei infiltrado dentro da célula neonazista, estudando e passando tudo para a polícia. Assim, o pessoal só foi preso porque estava distribuindo pornografia infantil. Mas, Então, assim, o líder do negócio era gay. O braço direito do cara era negro. Então, pronto. Você tem ideia, sabe? Tipo assim. O Brasil tem uma facilidade tão imensa de passar a mão na cabeça de fascista que eles se infiltram nos nossos estados com uma facilidade imensa e acabam atingindo pessoas que, se você levar para o lado da raça suprema ariana, que começou lá em 1032, e antes disso até, tá tudo errado. O cara ia voltar e querer fuzilar todo mundo, queria ficar puto que distorceram o negócio que ele criou. Mas eles iam colocar uma corda no pescoço da gente, ia rir da nossa cara e acabou. Exato, ele ia ficar putaço da vida. Mas enfim. Eu não vejo como que a gente seria, tipo assim, executado, mas rolaria um trabalho escravo forçado como necropolítica direta e do tipo mais abjeto, sim. Sabe, assim, eu vejo acontecendo dessa forma se isso ocorresse. Ok. As duas vertentes são possíveis nesse universo. Os dois são pesadelos, vamos botar assim. Os dois são jeito é ruim. É um mero detalhe, né? Tipo assim, ser usado para lucro até morrer e você vai ser executado direto. Exato. Enfim, outra coisa que a gente tem que debater, assim, do ponto de vista de pessoas como escritores aqui, a gente tem que verificar que, por conta desses livros que encabeçaram os atuais, a gente pode pensar no seguinte fato: o que a gente está dando para os nossos leitores de informação sobre isso? Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu fui encorajada através da ficção
a estudar a história e a entender a história do mundo. Mas existem pessoas hoje, leitores, que preferem se afastar dessa literatura que é a política e embarcar mais num universo onde seja completamente escapista, para não ter que sofrer o tempo inteiro com essa realidade nefasta até em mundos imaginários. Então, a gente pode dizer que existe uma preferência do público jovem leitor atual em livros que se distanciam disso, e isso de alguma maneira é ruim, ou a gente pode esperar que em algum outro momento as pessoas acordem para a importância de ler essas coisas? Então, eu vou falar aqui como estudante de literatura. Me fugiu agora a cabeça se foi Hildo Kosum ou foi a Frânio Coutinho. Eu acho que foi a Frânio Coutinho, que ele vai dizer que a literatura ela não tem necessariamente obrigação com a realidade. O que eu acho um ponto muito válido. De fato, a literatura ela não vai ter essa obrigação de retratar pontos reais. Foi a Frânio? Obrigada, Jean. Ela não vai ter, de fato, essa obrigação. No entanto, o que a gente tem que considerar? Nós precisamos debater o limite entre o que é moral e o que não é dentro da literatura. Como isso vai ser retratado e a receptividade que isso vai ter. Por exemplo, dentro da obra de Harry Potter, eu vou sair completamente agora da ficção distópica. Em Harry Potter, a gente... Tu tem toda a licença do mundo para entrar, porque é um livro que, eu, se eu não me engano, vou me refazer como fã de Potterhead agora. Do quarto livro diante, essa bendita dessa saga tenta acostumar a gente com a ideia de que a escravidão pode ser boa através de criaturas mágicas. Sim. Aí vê só, gente. Então, o que entra no estereótipo do judeu mítico, né? Com o doente. Sim, também tem esse detalhe aí. Pronto, é justamente isso que eu quero falar. Se a gente for parar para pensar, tem, vindo lá do Harry Potter, toda essa quebra do fale que a Hermione tenta mobilizar na escola, aquele negócio bonito, porém, intrinsecamente, o que a gente tem que é retratado na obra de Harry Potter? Doentes estereotipados, que são uma releitura de judeus, uma mulher que é dita como características exageradas para fazer uma analogia a uma pessoa trans, completamente errado. Então, é uma leitura que a gente precisa fazer. Há um reconhecimento bonito e romantizado dentro da obra, mas quem pega para analisar de forma subjetiva vai perceber todos os preconceitos e todas as linhas de pensamento da autora na obra. Então, acaba sendo bem complexo entender essa questão, e é por isso que é importante a gente separar dentro da literatura o que deve ser tratado como realidade, o que não deve ser lido como realidade, e aquilo que deve ser problematizado. Eu não estou falando aqui de cancelar, tá, gente? Eu estou falando de problematizar e debater. No caso da J.K. Rowling, eu tô falando de cancelar mesmo, foda-se. Não, ela pode cancelar, ela a gente taca fogo, não, brincadeira. Não é brincadeira, podem tacar fogo. Brincadeira, porém, nem tanto. Para quem se sentir habilitado à função, terá nossa gratidão. Jean, a gente podia passar aqui 1 hora só debatendo os pontos ruins das obras da J.K. Rowling, mas eu não quero atrair hate para o Entre Sumários. Não, eu tenho como resumir isso assim, rapidamente, em 5 segundos. Eu vou resumir o seguinte: o problema da J.K. Rowling é a J.K. Rowling, entendeu? Seguimos! Próximo. Não, mas é sério, não se preocupa com isso, porque, tipo, a gente já recebeu tanta coisa que tu fazer isso não ia mudar nada. Um dia a gente podia juntar um podcast só para falar do quão que a obra de Harry Potter é superficial. E olha que eu gosto. Não, eu também acho legalzinho, é bonitinho, assim, sabe? Começa o filminho, toca aquele pianinho. É legal, sabe? Assim, beleza, passou, levanta a bunda do sofá, solta um pelo e desliga e acabou. Resolvido, sabe? Foda-se. Ok, enfim, eu vou encerrar dizendo, pessoal, o seguinte. Assim como muitos dos ouvintes que comentaram durante a Enquete, essas leituras que a gente tem, que a gente faz, que a gente cria, são coisas importantes para nós como escritores, são importantes para vocês como leitores, porque vocês acabam adquirindo a vivência dos personagens, entendendo como eles funcionam, se colocando no lugar deles, ou até mesmo se achando
em lugar próximo de vivência com eles, porque a gente tem essa tentativa de aproximar o personagem do leitor, na maioria das vezes, então isso acaba atingindo as emoções e as crenças do leitor de forma muito forte. Eu espero que vocês leiam Como as Democracias Morrem, espero que vocês leiam todos os outros títulos citados por nós aqui hoje e concluam depois a leitura de vocês que toda literatura é política na sua essência. Porque lá atrás, quando Fahrenheit foi lançado, muita gente fez uma direta conexão que não estava errada com o que os nazistas fizeram com os livros em massa na Alemanha, em outros países invadidos, porque na noção do governo deles, me corrijam se eu estiver errado, mas que eu me lembre do que eu estudei é isso, se você conseguisse pensar fora da caixa que eles criaram, você já estava errado. Então, para prevenir que o povo conseguisse pensar, queimam seus livros, façam-se grandes fogueiras. Foi quase uma inquisição, só que material. Então, a gente precisa tentar para certos fatos de que nós estamos vivendo hoje. Já taxaram os livros. Nos Estados Unidos estão banindo alguns títulos. Eu tenho um episódio inteiro sobre isso, aliás. O Livros Banidos ao Redor do Mundo, tá? É só procurar no feed. E aqui no Brasil tá faltando muito pouco para isso acontecer também. Então, se vocês se reelegerem esse cara, por essa lista gigantesca de livros que a gente deu aqui, você já tem uma ideia do que pode acontecer conosco. Não façam isso. É assim que eu encerro o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do que ouviram até aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.